quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, dos versos 23 ao verso 35. Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. A parábola do credor sem compaixão ou incompassivo. Mateus 18, de 23 a 35, diz a palavra do Senhor: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos ou torturadores, até que se lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Há alguns anos, eu tive um encontro com um jovem marido que, após passar ou participar de um encontro de casais, naquele encontro fez para mim a seguinte afirmação: após o que eu e a minha esposa aprendemos nesse encontro, as coisas lá em casa vão funcionar de um modo todo especial. Esse é o papel da minha esposa, esse é o meu papel e esse é o dos meus filhos. Todo entusiasmado, dizendo: agora as coisas vão funcionar. Após ouvi-lo por um tempo, eu disse assim: olha, não querendo te desanimar, mas já desanimando, as coisas funcionariam assim se lá no Jardim do Éden não tivesse acontecido o que a Bíblia relata em Gênesis 3. Senão eu não estou querendo jogar um balde de água fria sobre o seu entusiasmo, não. É que lá no Éden aconteceu algo que fez toda a diferença. Seria assim, os relacionamentos seriam perfeitos. O marido, como diz o apóstolo Paulo, amando a esposa e dando a sua vida por ela. A esposa sendo-lhe submissa, como a igreja deve submissão a Cristo. Seria assim, seria assim.
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que os relacionamentos, eles seriam perfeitos se Adão e Eva não tivessem pecado, quebrando o relacionamento, quebrando a comunhão entre o Criador e a criatura. Seriam perfeitos. Esse era o plano, esse era o desejo do coração de Deus, e Ele preparou tudo para que fosse realmente perfeito. Mas o homem, como diz a palavra do Senhor, se meteu em muitas astúcias. E aí, os relacionamentos entre o Criador e a criatura e as outras, ou entre si, a criação foi quebrado, foi prejudicado. Por causa dessa tragédia que aconteceu lá no início, e se você parar para pensar, todas as outras tragédias são filhas dela, todas são filhas dessa tragédia de Gênesis 3, os relacionamentos foram quebrados e todos sofreram as consequências. Todos sofreram as consequências. Todos. Por isso, quase sempre nas relações interpessoais, 2 e 2 não são 4. Se você perceber, não somente aqueles que são casados, mas de maneira geral, os relacionamentos não batem. 2 e 2 nem sempre é 4. Nem sempre. Às vezes dá 5, dá 8, dá 7, dá 3. Então 2 mais 2 não batem. Não batem. Por causa justamente do que aconteceu no Éden. Por isso eu disse para aquele jovem marido, disse, olha, seria assim. Mas infelizmente, na realidade, na prática, não é assim. Seja na família, seja no trabalho, na universidade, na vizinhança, lá no condomínio que você mora, nos esportes. Me lembro que, quando eu morava em Uberlândia, nós tínhamos os torneios da UPH e geralmente começavam, futebol, a gente começava lendo o Salmo 133. E os irmãos já conhecem a história. E aí nós orávamos, dávamos as mãos, e depois que falava amém, aí os irmãos já sabem o resultado, já sabem o final. Justamente por causa disso, porque as relações passaram a ser complicadas. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus trata com os discípulos de maneira especial sobre a importância do perdão. É o perdão que restaura esses relacionamentos quebrados muitas vezes. Perdão vertical, através da pessoa de Jesus, do seu sacrifício, e pela ação do Espírito Santo, perdão de maneira horizontal, ao esposo, à esposa, à sogra, ao sogro, o genro, a nora e todos os relacionamentos. A parábola contada por Jesus, ela é uma resposta a uma pergunta que o apóstolo Pedro, uma questão que ele levanta. Jesus estava falando sobre como tratar os relacionamentos, como eles são ou quando eles são quebrados, e o apóstolo Pedro logo levanta a questão, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 7? Até 7 vezes? Jesus disse, não, 490. De começo 490. E aí ele conta essa parábola para orientá-los, mostrar para os seus discípulos que a questão não estava nos números, a questão não era matemática, porque era impossível que eles perdoassem, é impossível o ser humano perdoar
mostrando ou tratando dessa questão de maneira numérica. A questão principal era o dever de perdoar e não a quantidade do perdão concedido. Tanto é que Lucas, seu Evangelho, capítulo 17, verso 4, diz assim: se o irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa-lhe. Imagine alguém pisando na bola com você 7 vezes em um dia só. Então Jesus quer mostrar para eles, através dessa parábola, que a questão é o dever de perdoar. Porque a questão numérica era praticamente impossível ao ser humano. O que Jesus queria levá-los era a refletir sobre 3 razões pelas quais eles deveriam perdoar. É o dever de perdoar. É o dever de perdoar. E aí ele conta essa parábola de alguém que deve algo praticamente impagável, é questionado, é cobrado e diz: eu não tenho como pagar. E é perdoado. Mas assim como nós fazemos, ele encontra alguém que deve, usando um termo popular, uma mixaria para ele, e quer receber de todas as maneiras. E sufoca, e prende, e diz: eu quero o meu dinheiro. E da mesma maneira como ele pediu compaixão, o seu conservo também pediu. E ele diz: não, eu quero o meu dinheiro. E aí, seus companheiros, vendo ali aquela situação, testemunhando tudo, foram dizer para o senhor daquele servo: olha, o senhor acabou de perdoá-lo. O senhor acabou de perdoar uma dívida impagável. E agora ele está ali, agindo em relação ao seu companheiro de maneira incompassiva, sem misericórdia, sem perdão. Ele acabou de ser perdoado, mas não aprendeu a lição. E aquele senhor, indignado, chama aquele servo e diz: você é um servo malvado. Você é um servo malvado. Eu acabei de te perdoar. Você não devia fazer o mesmo com o seu companheiro? Servo malvado. Servo malvado. E o entrega aos torturadores. Verdugos eram torturadores. Entrega aos torturadores para que ele pudesse então sentir as consequências do seu coração maldoso, do seu coração maldoso. Então, o que Jesus queria é levar os seus discípulos a refletir sobre 3 razões para perdoar. É claro que, assim como as nossas relações são difíceis, todos nós temos também uma dificuldade muito grande em lidar com esse tema, perdão, lidar com esse tema. Há algum tempo atrás, acompanhando um paciente lá no Hospital Araújo Jorge, eu acompanhei durante todo o dia aquele paciente moribundo, acompanhando a família para entrar e sair no hospital, e o tema era o mesmo. Todos que ali entravam pediam perdão naquele leito de morte. Todos pediam perdão. Do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho. O tema era perdão. E com certeza, muitos deles não trataram disso, não levaram a sério a questão do perdão, não perdoaram, foram servos malvados e agora ali, tentando resolver, quem sabe, uma questão não somente de arrependimento, ou talvez não de arrependimento, mas de remorso. De remorso de agora perder o seu familiar e não pedir perdão. Então, durante todo aquele dia, e o paciente faleceu nas últimas horas do dia, mas todo dia o ritual era o mesmo.
entrava com um familiar, voltava, buscava outro, o tema era perdão. Que muitas vezes nós deixamos para a última hora para tratar desse tema, porque ele não é fácil, mas é possível. E não é opcional, é mandamento, não é uma opção, não é uma opção. Então o Senhor Jesus queria tratar justamente dessas razões. A primeira delas, ele deixa bem claro que eles deveriam perdoar, porque eles já haviam sido perdoados. Eles já haviam recebido perdão. Eles já haviam experimentado perdão. Agora, era hora de colocar em prática. Era hora de colocar em prática. Eles já haviam sido perdoados. Por isso, a partir do versículo 31, ele diz: ele, entretanto, não quis e, indo, lançou à prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida. Ele já havia experimentado perdão. Ele já havia experimentado perdão. Essa é uma das razões porque os discípulos de Jesus tinham que refletir e levar a sério, porque eles já haviam sido perdoados. Já haviam sido perdoados. Já haviam sido perdoados com base no sacrifício de Cristo na cruz. Já haviam sido perdoados, firmados na justiça de Cristo em seu favor, e tinham sido perdoados pela livre graça de Deus. Certa vez, numa das aulas no seminário, eu ouvi um professor, um dos pastores, professor de seminário, dizer que graça é muito mais do que favor imerecido. Muito mais do que favor imerecido. Graça é favor imerecido a pecadores que não a desejavam. Pecadores que não a desejavam. Eles só passaram a desejar quando aconteceu literalmente um transplante, como está lá em Ezequiel. Foi trocado o coração de pedra por um coração de carne. E aí sim, eles passaram a desejar essa graça. Favor imerecido a pecadores que não a desejavam. Não a desejavam. John Stott, seu comentário sobre Mateus e falando sobre a questão do perdão, desculpem, ele diz assim: o pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo. Mas quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Ele anula. Quando Deus perdoa, Ele cancela a penalidade e a acusação que há contra nós. Mas ainda o Senhor Jesus quis ensinar aqueles discípulos, ou levá-los a refletir sobre a questão do perdão, que o dever de perdoar estava ou pesava sobre eles, porque as dívidas pelas quais eles foram perdoados não podiam ser comparadas às dívidas das quais eles deveriam oferecer perdão. A dívida perdoada era incomparavelmente maior do que a dívida do próximo, pelas quais eles deveriam oferecer perdão. E é assim mesmo. Toda dívida que o ser humano contrai contra nós não se compara à dívida que nós tínhamos perante Deus, e Ele nos perdoou em Cristo, e nos perdoa, e tem misericórdia de nós, e tem compaixão de nós. Eles deveriam perdoar, porque a dívida das quais eles receberam perdão
Não havia como se comparar. E aí há uma questão, em última instância, Deus não perdoa pecado. Em última instância, Deus não perdoa pecado. Ele pune o pecado. Deus pune o pecado. Antes de nos perdoar, Ele puniu o Filho dele por causa da nossa culpa, por causa da nossa dívida. Isaías 53 deixa bem claro, o pecado ou o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, ele foi triturado, literalmente. O que nos traz a paz estava sobre ele. Então, em última instância, Deus não perdoa pecado. Para nos perdoar, primeiro ele teve que cobrar, alguém teve que pagar. Ele moeu o seu filho, literalmente. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído, porque a dívida era muito alta e ninguém, humanamente falando, tinha condição de pagar. Por isso ele tinha que ser homem para pagar a dívida do homem, mas tinha que ser Deus para satisfazer a justiça de Deus, para satisfazer a lei que havia sido quebrada pelo pecado humano. Então, o que Jesus quis deixar bem claro para os seus discípulos é que a dívida contraída pelo próximo era incomparavelmente menor do que a dívida contraída pelo ser humano em relação a Deus, a ofensa à santidade de Deus. O primeiro homem devia 10.000 talentos, o que era uma fortuna impagável. O outro devia 100 denários. 100 denários eram 100 dias de trabalho. Um denário era um dia de um trabalhador comum. Então, com 100 dias, aquela dívida estava paga. Mas o outro, ou a do outro que foi perdoada anteriormente, nem se comparava e era totalmente impagável. Não havia como pagar. Não havia como pagar, humanamente falando. Mas ele foi perdoado. A dívida foi cancelada. Mas ele pega o outro ali que deve 100 denários, enquanto o outro devia 10.000 talentos, que era uma fortuna incomparável em relação ao que o outro devia para ele. E geralmente é assim. Nós avolumamos a ofensa que os outros nos fazem, nos esquecendo de que a ofensa nossa em relação a Deus é muito maior, incomparavelmente maior. E eu me lembro das minhas andanças como pastor, pastoreando algumas igrejas, quando ia tratar com o irmão ou a irmã sobre o perdão, e dizia assim: pastor, você que não sabe, você está falando isso é porque você não sabe o que a pessoa fez contra mim. Não importa, não importa. Pode ser o que for, pode ser o que for. Perante Deus não há justificativa, não há, por maior que seja a ofensa, a dívida, o pecado que alguém praticou contra nós. Não adianta. Você pode convencer o pastor, você pode convencer o companheiro de trabalho e dizer assim: olha, deixa eu te explicar, deixa eu te dizer o que aconteceu comigo. E a pessoa pode até te dar razão, mas perante Deus não tem justificativa nenhuma. Qualquer uma que nós arrumarmos, ele vai dizer: servo malvado, serva malvada. Ah, eu não consegui perdoar. Não, você não quis perdoar. Você não quis. Servo malvado, serva malvada. É assim que Deus nos trata, é assim que Ele trata a questão do pecado. Por isso o Senhor Jesus diz: olha, não tem como comparar as dívidas que vocês foram perdoadas em relação a essas questões tão pequenas, mas que o nosso sentimento, o nosso vitimismo,
avoluma tudo isso. Avoluma tudo isso. Hoje nós vivemos numa sociedade insuportável. Todo mundo é vítima. Você não pode falar da cor do cabelo do cara, você não pode falar da cor da pele, da barriga dele, da magreza dele, da altura. Você não pode falar nada, todo mundo é vítima. E aí tudo rende processo. É um vitimismo terrível. O cara olha para você e você diz assim: o que está acontecendo? Você está olhando é por causa da minha cor? E aí já se sente vítima e vem logo um processo. Então não adianta. Com Deus não tem justificativa. A dívida que Ele nos perdoou, e isso anteriormente punindo o seu filho, é incomparavelmente maior. Segundo um comentarista do Evangelho segundo Mateus, era impressionante os valores que chegavam, as cifras em relação ao que foi perdoado anteriormente. Por isso, aquele senhor fica indignado. Por isso a indignação dele. Por isso ele disse: olha, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Por isso a indignação dele. E o mesmo comentarista John Stott, falando sobre essa questão, ele diz assim: quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente insignificantes. Quando você compara a ofensa a Deus e as ofensas que nós oferecemos, sejam elas quais forem, elas são comparativamente insignificantes. Mas ele diz mais: se por outro lado temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, é uma prova de que diminuímos muito a nossa própria. Quando nós avolumamos a ofensa dos outros, é sinal que nós diminuímos a nossa própria. Entendemos que, para nós, ou conosco, a gente tem que pegar leve. Tudo bem, eu reconheço o meu erro, eu ofendi, mas... E aí nós vamos nos justificar. Isso significa que nós estamos abrandando aquilo que nós fizemos e avolumando o que os outros fizeram contra nós. A disparidade entre o tamanho das dívidas é o ponto principal da parábola do credor incompassivo. Está vendo? A desigualdade, ou disparidade, ou a diferença entre o tamanho das dívidas é que é o ponto principal da parábola. E em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus quis deixar bem claro que aqueles discípulos deveriam perdoar, porque a falta de perdão ao próximo interromperia a comunhão deles com Deus e atrairia o seu juízo. Iria interromperia. Há um pensamento que diz: aquele que não perdoa os outros destrói a ponte por onde ele mesmo deve passar. Aquele ou aquela que não perdoa os outros destrói a ponte por onde ele mesmo deve passar. Quando nós olhamos para a oração, chamada oração do Pai Nosso, oração dominical, o Senhor Jesus deixa isso bem claro. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí há uma questão.
Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós pedimos: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim significa da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo modo. Perdoa nossas dívidas assim, da mesma maneira, do mesmo modo. Geralmente, brincando entre os casais, eles costumam dizer que o marido, quando aborrece a esposa, ela diz: olha, você vai dormir hoje no sofá. Então, aí é aquele marido que ofende a esposa, ela diz assim, ele pede perdão, ela diz assim: tudo bem, está perdoado, mas hoje você dorme no sofá. Está perdoado. É o que aconteceu com Davi e Absalão. Absalão diz: eu perdoo, mas ele fica lá na cidade dele e eu aqui na minha. E Absalão manda um recado para o pai e diz: não, como assim? Perdoa nossas dívidas da mesma maneira. Somos nós pedindo. É o nosso pedido que Jesus nos ensinou a pedir. E isso é de grande responsabilidade na presença do Senhor. O único, ou pensando aqui, o único que tem o direito de não perdoar é Deus. E isso porque Ele é Deus. Mas Ele nos perdoou. Ele perdoou o ser humano. Ele riscou a dívida. Ele cancelou a dívida. E uma pergunta que é muito comum na igreja é quando há algum conflito, algum desentendimento, o irmão ou a irmã pergunta assim: e se eu não sentir vontade de perdoar? Como é que eu faço? Se eu não estou com vontade, se eu não sentir vontade, como é que eu faço? Imagine bem, eu, pastor João Batista, compro um carro financiado, imagine essa cena, e num determinado momento não consigo pagar as prestações, e elas se acumulam, e aí o banco liga para mim e diz: olha, nós queríamos ver a solução desse problema, como é que você vai fazer para pagar e tudo. Eu digo para quem me ligou, eu digo assim: olha, tudo bem, eu reconheço que eu tenho essa dívida, as parcelas estão atrasadas, prometo pagar, só que por enquanto eu não estou com vontade. O dia que eu sentir vontade de pagar as parcelas, eu pago. Ou se não, o financiamento da sua casa, a mensalidade da faculdade. Pense bem em tratar das coisas no nosso dia a dia, como nós tratamos questão sentimental em relação ao perdão. Sentir vontade de perdoar. Sentir vontade de perdoar. Imagine, chega o talão de energia lá, você não paga e vai reservando, vai guardando. E depois, a hora que chegarem para cortar a energia, você diz: olha, eu não paguei porque ainda não senti vontade. Depois eu pago. Pode ter certeza que eu vou pagar. Imagine o resultado dessa questão. Diante de tudo isso, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor espera de nós, que assim como os discípulos lá no passado, nós que somos discípulos do Senhor Jesus, nos nossos dias, nós devemos ter em mente que nós devemos perdoar. E perdão não é sentimento, perdão não é opção, perdão é mandamento. Eu devo perdoar, eu devo perdoar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: olha, se alguém tem motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. E quem não tem motivo de queixa contra outrem? Quem não tem? Quem passa por essa vida sem ter motivo de queixa contra outrem? Nós contra os outros e os outros contra nós. Quem não tem? Nós devemos sempre lembrar que nós somos perdoados. Nós estávamos condenados sem o perdão de Deus, sem o sacrifício de Cristo. Era uma dívida totalmente impagável.
Não havia ser humano na terra que conseguisse pagar. Mas Deus nos perdoa. Não porque nós temos méritos diante dele, mas Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue precioso para nos possibilitar restaurar, ou a restauração da relação vertical, relação criador e criatura. E agora, pai e filhos, através do perdão pelo sacrifício de Cristo. Nós devemos ter em mente, assim como aqueles discípulos, que as nossas dívidas diante de Deus, e nós continuamos ainda contraindo dívidas, por isso no culto nós temos um momento de confissão de pecados, porque nós ainda pecamos. Pecamos por palavras, por pensamento, por omissão, nós pecamos. Nós estamos livres da culpa, da dívida do pecado, mas não estamos livres da presença. Nós ainda pecamos, mas Deus em Cristo nos perdoa. Nossas dívidas são incomparavelmente maiores. E aí, não adianta, nem para mim, nem para você, chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não consegui. Ele irá dizer assim: olha, tudo que você precisava para conseguir, eu tinha à disposição. Era só buscar, era só querer. Você não perdoou porque você é realmente um servo malvado. Um servo malvado. E aí, também nós devemos ter em mente que o não perdoar tem consequências. Eu tenho alguém na minha família, entre os meus irmãos, que nunca perdoou meu pai. Meu pai faleceu em 1994. E eu tenho um irmão que não perdoa o meu pai. Mas eu digo que esse irmão, até hoje, o meu pai controla ele por controle remoto lá na sepultura. Até hoje, ele controla o meu irmão por controle remoto, lá da sepultura. Porque ele não perdoou. E os consultórios, os médicos, psicólogos, psiquiatras, estão cheios de pessoas que não têm nada em relação ao corpo, e sim a psique. São doenças psicossomáticas, por falta de perdão. Por falta de perdão. Não perdoar tem as suas consequências, mas hoje, mais amanhã, terá com certeza suas consequências. E o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos eternamente gratos pelo perdão concedido a nós em Cristo Jesus. Que nós tenhamos um coração perdoador em relação ao nosso próximo, assim como Deus tem para conosco. E o desejo dele é que nós não sejamos servos e servas rebeldes, negando o perdão ao próximo, assim como o servo malvado da parábola contada por Jesus. Que o Senhor tenha compaixão de nós, nas nossas relações interpessoais, seja no trabalho, seja na igreja, isso acontece entre irmãos, na nossa família, em todos os lugares. E se você que se encontra aqui nessa manhã ainda não experimentou o perdão que o Senhor concede na pessoa de Jesus, hoje é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como Senhor e Salvador e ter a sua dívida de pecado cancelada. E se você é daquele ou daquela que já experimentou, e eu creio que a grande maioria, ou quase todos aqui, já experimentaram o perdão de Deus. O desafio é não negar esse perdão ao próximo, é concedê-lo, assim como o Senhor tem concedido
a nós. Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem em pé.